Imagine entrar no supermercado e perceber que seus produtos diários ficaram absurdamente caros. Um pacote de carne, antes R$ 20, agora beira US$ 35. A viagem dos sonhos planejada há meses se torna inacessível. Por trás desse aumento está a desvalorização do real em relação ao dólar. Hoje cada dólar custa quase R$ 5, um peso enorme no seu bolso. Essa perda de valor não é um acaso, é resultado de forças econômicas complexas. 5 anos atrás, o real tinha outra força, mas déficits fiscais elevados corroeram nossa estabilidade. A inflação persistente reduziu o poder de compra. Investidores inseguros buscaram abrigo em moedas mais fortes. A política econômica, muitas vezes instável, reforçou o temor. Essa combinação criou uma bola de neve cambial. Mas afinal, o que faz uma moeda enfraquecer tanto? Por que o real sofre mais que outras nações emergentes? Hoje, vamos responder essas perguntas. Entender esse cenário é essencial para proteger seu dinheiro. Prepare-se para uma jornada que vai esclarecer cada detalhe. No fim, você sairá mais informado e pronto para agir. Vamos começar. A inflação no Brasil costuma ser bem superior à dos Estados Unidos. Quando nossa inflação anual chega a 2 dígitos, o dólar ganha força. Um aparelho eletrônico importado, que custava R$ 5.000, hoje vale quase R$ 7.000. Medicamentos e insumos hospitalares seguem o mesmo caminho. Sua saúde pode virar um luxo. A cada alta no dólar, o preço final dispara. Esse impacto se reflete em alimentos, remédios e eletrônicos. Seu carrinho do supermercado pesa cada vez mais. Essa erosão do poder de compra alimenta o câmbio. Menos confiança no real leva investidores a vender a moeda. Eles buscam dólares para proteger seus recursos. Essa fuga aumenta a demanda por dólares. Quanto mais alta, mais fraco fica o real. Por sua vez, o real desvalorizado aumenta os preços internos. É um ciclo vicioso e difícil de quebrar. A cada alta de preços cresce a percepção de risco. E quando o risco cresce, a moeda cai. A inflação também corrói as economias populares. Um ingresso de cinema, antes R$ 20, hoje custa R$ 40. Uma passagem de ônibus urbano dobrou em poucas semanas. Tudo se conecta ao câmbio. Cada centavo perdido aproxima ainda mais o real do dólar. Entendeu como a erosão de preços impacta diretamente o real? Agora avancemos para um dos pilares desse enfraquecimento, o desequilíbrio fiscal. O desequilíbrio fiscal ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada. Dívida pública sobe e chama a atenção dos investidores. Déficits recorrentes geram incerteza sobre as contas nacionais. A instabilidade política acirra ainda mais a desconfiança. Crises de governo, denúncias de corrupção e embates legislativos assustam o mercado. Investidores estrangeiros enxergam maior risco de calote. Eles retiram capital do país em busca de segurança. Essa fuga de capitais pressiona o real para baixo. Quanto mais dinheiro sai, maior a demanda por moedas fortes. O dólar, refúgio tradicional, fica ainda mais valorizado. A percepção de risco é medida por índices como o CDS. Quando o CDS sobe, nosso país parece mais arriscado. Em 2020, o CDS brasileiro alcançou mais de 350 pontos. Esses sinais intensificam a aversão ao risco. Nos momentos de crise, o dólar se torna o porto seguro. O fluxo de capitais reflete essa busca por segurança. Um único rumor político pode provocar uma derrocada cambial. Cada novo escândalo é combustível para a desvalorização. A pergunta que fica: como conter esse movimento? Você sabe como a taxa de juros internacional influencia nosso câmbio? Quando o Federal Reserve eleva juros nos Estados Unidos, atrai investimentos para lá. Isso fortalece ainda mais o dólar globalmente. Commodities, uma de nossas principais receitas de exportação, sofrem queda de preços. Menos receita de soja, minério ou petróleo enfraquece o real. Acompanhando o mundo, nossa moeda se desconectou de políticas fiscais sólidas. Resultado: estamos sujeitos a choques externos. Em meados de 2022, só a alta de juros americanos aumentou a volatilidade do real em 12%. Esse impacto reforça a necessidade de equilíbrio interno. Políticas monetárias e fiscais devem caminhar juntas. Caso contrário, o dólar permanece privilegiado. Para conter a desvalorização, o Banco Central atua no mercado. Ele usa instrumentos como swaps cambiais e leilões de dólares. Essas ações buscam equilibrar oferta e demanda de moeda. Ajustes na taxa de juros também fazem parte do arsenal. Juros mais altos atraem investidores em busca de rendimento, mas vimos como essa medida pode pesar no crescimento. Ainda assim, estabilizar o câmbio é prioridade em momentos críticos. Outra saída é equilibrar as contas públicas.
Reduzir déficits e controlar gastos governamentais aumentam a confiança. O Banco Central conta ainda com reservas internacionais expressivas. Hoje elas somam mais de 350 bilhões de dólares. Essas reservas podem ser usadas para comprar reais no mercado. É mais um escudo contra a oscilação cambial. Reformas estruturais também são fundamentais. Simplificar tributos e modernizar o Estado elevam nosso potencial. Quanto mais competitivos ficarmos, mais atraentes serão nossas exportações. Imagine uma pequena indústria de calçados. Seus insumos chegam do exterior. Quando o real cai, o custo dos materiais sobe 30%. O empreendedor se vê obrigado a repassar os valores ao consumidor. Calçados antes acessíveis se tornam artigos de luxo. Essa história é a realidade de milhares de empresas brasileiras. O impacto das importações ecoa em toda a cadeia produtiva. Preços sobem, vendas caem e empregos ficam ameaçados. Esse efeito dominó reforça a crise cambial. Sem medidas estruturais, o ciclo persiste. Especialistas apontam que somente um plano integrado de reformas pode reverter o quadro. Segundo o economista Mariana Silva, é preciso união entre política e mercado, com metas claras de controle fiscal e agenda de investimentos. A confiança retorna aos poucos, quando há previsibilidade. Projetos de longo prazo são capazes de atrair investidores dispostos a permanecer. A transparência na gestão pública funciona como um bálsamo para o mercado. A mudança de percepção reduz o risco país e, consequentemente, fortalece nossa moeda. Mas nem tudo é desvantagem. Exportadores se beneficiam quando o real cai. Seus produtos ficam mais competitivos no mercado internacional. Uma tonelada de soja que valia 350 dólares convertia em 1.750 reais. Com o dólar alto, rende quase 2.000 reais por tonelada. Isso aumenta a receita em reais. Empresas de agronegócio, metalurgia e indústria naval encontram maior demanda lá fora. O efeito multiplicador desses ganhos gera empregos e mais investimentos. Esse é o lado B da moeda fraca. Cenários futuros apontam para dois caminhos. Se reformas avançarem e a inflação cair, poderemos ver valorização gradual do real. Políticas fiscais responsáveis e juros adequados trazem estabilidade. Por outro lado, omissão e crises políticas podem aprofundar a desvalorização. Nesse cenário, a inflação se aninha e o poder de compra despenca ainda mais. Para você, cidadão e investidor, a estratégia passa por diversificar ativos. Aplicar em renda fixa indexada ao IPCA ou fundos cambiais ajuda a proteger seu patrimônio. Além disso, ficar atento às decisões do Banco Central e às notícias internacionais é crucial. Chegamos ao fim dessa viagem pela economia cambial. Vimos como inflação, desequilíbrio fiscal, risco político e choques externos corroem o real. Entendemos o papel do Banco Central, a importância das exportações e o impacto nos preços do dia a dia. Agora você sabe por que o real enfraquece frente ao dólar. Reconhecer esse cenário é o primeiro passo para agir. Ajustar seu orçamento envolve mais do que cortar gastos. Exige planejamento e diversificação de aplicações. Acompanhe indicadores econômicos e revise suas escolhas. Busque fontes confiáveis de informação e educação financeira. Sua ação começa agora, com informação e estratégia. Para proteger seu poder de compra e entender melhor como as flutuações cambiais afetam sua vida, informe-se sobre as políticas econômicas e considere diversificar seus investimentos. Muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo vídeo.